E lá vamos. E lá vamos todos. Como que era que minha mãe falava? Vamos nus, porém vestidos com roupa e tudo. Não é engraçado agora, mas já foi interessante de se ouvir. Bela bichinha, hein? Vou alcançar, vou atrás dela. Falou, querido. Até amanhã. Vou pegar. Vou arrebentar ela agora. Eu abrigo aqui o postinho. O post-it. Boa tarde. A quinta-feira está terminada com muito trabalho, muita dedicação e muito orgulho por isso, inclusive, da continuidade, né, de todos os processos aí, de todas as demandas, no máximo possível sendo executadas, né? A moto está esquentando, né? Então tem que deixar ela com o afogador puxado, ela fica mais acelerada, né? Que bom, já vai abrir aqui. Não esperarei muito. Falei que eu alcançava, mano. Não adianta fugir de mim. Eu sou muito rápido, cara. Tá aí na minha frente. Não brinca não. Tô sendo irônico, tá, gente? É uma puta motona e não dá pra alcançar nem que eu quiser. Só o trânsito mesmo faz com que eu chegue perto em alguns momentos. Mas se puser na reta, já era. Uma quinta-feira produtiva, uma véspera de sexta é sempre bom, né? Amanhã eu tenho bastante atividade aí, principalmente de manhã, e seguem os levantamentos e procedimentos. Enfim, mais um dia, mais uma vitória, mais uma missão cumprida, né? Cada dia é uma missão cumprida. Esses dias eu estava vendo, primeiro um assunto leve, depois um outro, voltando às minhas origens de críticas à religião. Que o primeiro já é uma criticazinha pequena, mas não especificamente à religião, mas a um conceito muito pregado e muito utilizado por idiotas. Tá certo, cara, eu acho que você tá certo. E eu tenho que esperar você mesmo. O problema é que essas rotatórias não tem placa de dê a preferência, não tem pare no chão para nenhum lado. Então fica sempre bastante preocupante, né? Estava vendo uma matéria sobre o filho da Cássia Eller, o Chicão. Cássia Eller, uma cantora excepcional, maravilhosa cantora Cássia Eller.
nos deixou, já não existe mais há bons anos, já há mais de 15 anos aí. E engraçado, né, cara? Eu gosto de usar esses termos só para quebrar paradigmas imbecis, né? Se é que algum paradigma é inteligente, né? Isso é uma outra discussão. Cássia Eller, filha de militares, tá? Renato Russo, filho de militares, tá? Ai, 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 o polícia. Se encrencar comigo, vai me pedir pra parar. E se pedir pra parar, vai descobrir que eu não tô licenciado. Enfim, vamos lá, deixa eu passar por essa situação agora, depois eu vejo o que eu faço. Vai lá, bro, tô sem pressa agora, sabe? Estou basicamente sem pressa. Vai pela direita, polícia. Ah, saco, ele vai por aqui. Vou sem ofender qualquer conceito legal. Essa linha aqui, ó, é faixa exclusiva. A motoca vai fazer alguma coisa aí. Pelo menos já não estão mais comigo, tá tudo certo. Por que eu falo Cássia Eller e Renato Russo? Ambos homossexuais, tá? Cássia Eller é casada, eu não me lembro o nome da esposa dela. Muitos anos de união, super sólida e estável. Tinha um filho. E o filho, quando ela faleceu, o menino era garoto, era criança. Uma pena isso, né? Uma criança perder uma mãe, perder um pai, perder uma mãe, realmente é dolorido. Deve ser dolorido. Tinha 8, 9 anos de idade e cogitou-se a ideia, parece que houve algum problema para que a esposa, né, da Cássia Eller mantivesse a guarda da criança. Normal e corretamente. Era viúva e acabou, era uma união estável. Bem mais estável do que uniõezinhas. Opa. O Fusion realmente tá abusando do seu direito de cruzar faixas sem dar seta. Eu, hein? Quem sou eu para brigar com o machão, o Chuck Norris do asfalto, né? Eu, hein? Mas acabou que a esposa ficou com uma criança, tudo. O Renato Russo não era casado, não tinha um relacionamento estável. Eu não sei, tem um filho, né? O menino, inclusive, o Manfredini, né? O menino, acho que foi criado pelos pais do Renato, depois que ele faleceu e tal. Não sei, eu não sei se era filho biológico ou filho adotado, enfim, mas é filho dele, e pronto, acabou, né? E aí essa matéria, eu tô falando tudo isso só para florear, nada de mais ou de menos, né? Mas uma matéria de como está o Chicão hoje, né? O Chicão, filho da Cássia Eller. E ele contava assim, uma matéria até bem lightzinha, né? De como foi a vida dele, como é a vida dele. Ele é músico, tá bem, tá confortável e tal. E detalhes da infância, da adolescência dele, que ele tinha sempre que explicar que tinha duas mães e tal, e que mesmo vivendo em Brasília, tudo, né? Acho que era em Brasília que eles moravam. Mas assim, não que tenha causado nenhum grande sofrimento a ele.
sabe o que acontece? Quando você, desde pequeno, tem um tipo de convívio, um tipo de relação e a coisa é tranquila e natural, para você aquilo é tranquilo e natural. E como ele vivia num lar de relação sadia, né, entre os integrantes do lar, ele não tem nenhum trauma ou nada para se dizer, por que minha vida é assim, por que eu não sou igual aos outros, porque eu não tenho um papai e uma mamãe em casa e tal, porque sempre foi normal para ele. Ele não cresceu com traumas de ter que explicar para os amigos uma coisa que era terrível para ele. Não era terrível. Eu acredito até que muitas vezes ele teve que consolar amigos, em sua maioria filhos de casais heterossexuais, que não tinham um relacionamento tão saudável quanto o das duas mães dele. E se não tivesse também, ninguém tem nada com isso. A questão é que parece que era uma relação bastante sólida, bastante digna, bastante amorosa, bastante decente, a relação entre a Cássia Eller e a esposa. Assim como me dá essa impressão a esposa da Marielle, vereadora assassinada. 3 meses e meio, ainda nada, né? Poxa vida, né? Deixa isso pra lá. Manda o Bolsonaro resolver. Ele tem um enorme interesse sobre isso. Vamos lá. Volto. E tranquilo e calmo, tudo certo. O clima da reportagem era realmente essa questão simples de como foi a vida dele, de que ele foi um cara diferenciado no conceito de criação, mas que nunca teve nenhum problema por isso, e é um cara extremamente bem resolvido, independente disso. E até aí tá tudo certo. Quando começa a incomodar, quando você vai ler os comentários, aí, meu amigo, aí entra o idiota profissional, aquele que ronda o esgoto, é aquele que quando o Bolsonaro for eleito vai sair do esgoto se achando digno. É aquele mentecapto, aquele idiota, aquele que odeia o conceito de Estado laico porque ele é tão radical quanto os radicais que ele critica. Porque ele é tão muçulmano quanto os muçulmanos que ele critica. Porque ele é tão herege quanto qualquer um que ele critica. Porque ele não é capaz sequer de cumprir com o mínimo ensinamento básico do fictício principal personagem da história, que define todo o comportamento dele. Ele não é capaz, ele não é. Mas enfim, voltemos. Os comentários são as coisas mais fofinhas do mundo. Não existe Adão e Ivo. Vai tomar no cu. É rápido e claro assim. Mano, continua falando, não existe Adão e Ivo. Vai tomar no cu. Tá? Simples assim. Sabe por quê? Porque se você se incomoda pelo fato de existir Adão e Ivo, é porque você tem vontade. Então vai logo tomar no seu cu. Simples. Simples. Pronto. Se não me faz diferença, não me incomoda. Mas se me incomoda, eu tenho alguma coisa em relação àquele comportamento. Para mim isso é muito simples de se entender. Dá uma revirada aí na sua consciência, tá? E verifica. Mas enfim, voltemos. Tem mais. Não se dá a ênfase a casais heterossexuais cujas famílias são decentes. É o tal do cara que proclama que ele queria o dia da consciência hétero, para uma passeata da consciência hétero. É aquele que nunca sofreu nada por isso, mas que reclama que quer atenção. É a sagrada família e tradição. Vai tomar no cu também, tá?
Se você tem uma família, ela é sagrada. Se ela está acima de qualquer coisa que você pense em fazer o bem, você tem uma família e ela é sagrada. Por quem ela é composta, não diz respeito a mim. E não diz respeito a composição de nenhuma família, diz respeito a um terceiro. É uma família? Reconheça-se que é uma família. Simples assim. Chicão, eu gosto mais de você, eu não te conheço, gostaria de te conhecer. Eu gosto mais de você por você ser tão legal e por você ter sido e ser tão feliz. Tá bom? E bem resolvido. Principalmente bem resolvido. Há um filme muito bacana, muito bem interpretado pelo Denzel. Denzel gosta muito de interpretar personagens reais, né? Personagens que realmente existiram, que conviveram no contexto. É a Casa Cor que está fazendo esse transitinho mais chato. Personagens reais que fizeram diferença, que sofreram num ambiente tão propício ao racismo como foi os Estados Unidos durante tanto tempo. Ainda é em menor escala, mas ainda é, infelizmente. Mas, deixemos claro e não sejamos hipócritas, mas não somos melhores do que eles por conta da questão do racismo, tá? A gente não fez o mal que eles fizeram no conceito simplesmente da cor da pele, mas a gente sempre fez em outros conceitos. O conceito de estereótipo claro e puro. E também, já incluindo o assunto, somos bastante preconceituosos, racistas, preconceituosos por raça, por cor das pessoas, tá? Denzel fez um filme sobre o furacão Hurricane. Era um pugilista da década de 50, 60, se eu não me engano, criado no Bronx, e que era uma grande promessa, de carreira longínqua no boxe. Cara de estilo refinado, muita aptidão para a luta de boxe. Gostem ou não, é uma profissão, é uma aptidão, é uma atividade. E você nasce num lugar violento, se você não souber pelo menos tirar proveito disso, você tem a sua vida encurtada, ou pelo menos resumida a muito pouco. E eu admiro as pessoas que... Ao bonito. Ele é mais bonito, então ele vai pela esquerda e depois ele entra, porque ele é mais bonito. Só por isso. Eu sou feio, eu espero ele passar, né? Eu acho que dá pra eu ir por aqui pela direita. Esses caras estão muito apertados pra cá. Opa, melhorou mais ainda. E aqui vai melhorar mais porque já vai abrir. Esta via aqui é mais curtinha. O farol deles é mais curtinho. E o Hurricane, esse pugilista, ele foi injustamente acusado de um assassinato. Houve um roubo, um latrocínio, né? No Bronx, e plantaram provas para incriminá-lo, porque não gostavam dele, porque ele era um cara que tinha aquela postura do orgulho, do orgulho negro, né? Do Black Power mesmo, da coisa de ir contra o conceito básico, e o status quo sempre foi defendido, sempre foi representado apenas pelos brancos, né? Não adiantava, o policial negro demorou para aparecer, tá? Enfim, e por que eu estou contando tudo isso? Eu não estou saindo do contexto, não.
porque quem salvou a vida deste cara, porque a história é real, um menino adotado, um menino canadense, canadense não, ele foi adotado por um casal canadense, foi quem salvou a vida, quem foi atrás e conseguiu reverter a injustiça feita. Esse filme é um filme muito bacana, que conta toda essa história de uma forma bastante limpa, bastante honesta, até chegar às verdades mesmo de que foram forjadas as suspeitas para que caísse mesmo em cima do cara, porque ele era um pouco arrogante, ele era um pouco enfim, não era assim, a questão é, você ser arrogante é uma coisa, você ser um negro arrogante na década de 60 nos Estados Unidos, em Nova York, é outra, tá? E isso significa muita coisa. Ou você consegue passar ileso, ou, se puderem, vão te ferrar, porque você mexe com muita gente, mexe com muitos maus valores plantados e implantados naquela sociedade. E foi isso que aconteceu. Basicamente, quem salvou, ele foi para a cadeia, ele cumpriu anos e anos, muitos anos. Parece que ele foi condenado, se não a perpétua, há muito tempo, há 50 anos, alguma coisa assim. Por sorte, ele estava num estado que não tinha pena de morte. Eu não sei se é Bronx, tá? Eu sei que nasceu em bairro violento, de cidade grande, de metrópole. E ele cumpriu muitos anos e escreveu livros na cadeia. E esse menino, ele se interessou. Esse menino parece que ele era estadunidense, né? E ele se interessou pela história, criou esse ídolo, né? E foi atrás da história tal, e acabou que ele gostou tanto e entendeu tanto a história que ele comprou a briga. Ele um dia quis conversar com ele, pediu para os pais levarem ele lá na cadeia, na penitenciária que ele estava, conversou com ele de boa tal, e começou a se inteirar, começou a pegar informações, começou a pesquisar por si e com a ajuda dos pais também, com o investimento principalmente dos pais. E acabou que depois de uma longa batalha, o próprio Hurricane, ele não acreditava, porque ele impetrou várias e várias tentativas de abertura do caso sem sucesso nenhum, porque significava muita gente do condado lá que ele foi acusado ter que admitir que estava errada. E isso é realmente um problema do ser humano, né? Não só admitir que está errado, mas assumir a consequência disso. Isso é muito importante. E eu sei que depois de muitos anos, de muita luta, esse menino, com a ajuda dos pais, 2 homens, os pais dele, adotivos, ele conseguiu tirar reabrir o processo e reverter a sentença. E ao que parece o Hurricane foi até, eu não sei se ele ainda está vivo, acho que sim, mas eu gosto de contar essa história também por esse contexto do que eu estou falando já continuo.
porque é a história de um menino, independente da história do Hurricane, a história de um menino inteligente, com valores decentes, dignos, com capacidade, com discernimento, com inteligência. Um menino extremamente bem criado, que foi atrás dos objetivos, muito bem criado por um casal homossexual. Então eu coloco isso para deixar muito claro o meu repúdio a conceitinhos medíocres nas questões de adoção ou dos conceitos de família deturpados que a gente tem hoje, que ainda tanto sucesso fazem, ainda mais nesse país latino, caminhando para um país cristão, não mais um país laico. É importante que a gente tenha noção de decência suficiente, noção de humanidade e dignidade suficiente para parar com um assunto tão imbecil. Vamos deixar claro uma coisa: o grande medo dos líderes religiosos tradicionais do mundo todo, o enorme medo dessas pessoas é que o mundo se transforme numa humanidade homossexual que não procrie. Sabe por quê? Porque se o mundo parar de procriar ou controlar a procriação, ele terá menos ovelha para controlar e para sustentá-lo com os seus dízimos, com o tão barato e tão pouco trabalho que ele precisa ter para convencer pessoas, em sua maioria, que apenas querem um conforto mental e não precisarem pensar que o mundo pode ser simplesmente uma grande coincidência e a gente tem que fazer o melhor que pode mesmo assim. Tá bom? Chicão, parabéns. Tá bom? Parabéns. Obrigado. E comentaristas pseudo entendedores de algum conceito antropológico vão dar os seus cus. Se forem mulheres, vão lamber uma buceta, tá? Para vocês pararem de achar que alguma coisa Deus escreveu e Deus disse isso, aquilo e aquilo outro, porque você é tão medíocre que precisa de uma afirmação, que precisa de uma sociedade pensando mediocramente como você, para poder apoiar suas mediocridades. Tá bom? Homens se incomodam, vão dar o cu. Mulheres se incomodam, vão lamber uma chana. Tá? Não enche meu saco. Tô de saco cheio disso. Saco cheio de gente que se incomoda com o costume e a atividade dos outros, mesmo que essa atividade dos outros nada diga respeito a você. O que você vai dizer para o seu filho? Diga o que você quiser, seu estúpido. E é uma pena que vocês tenham filhos para herdar um pouco dessa chucrice de vocês. Tá bom? Um outro assuntinho que eu também tinha separado é sobre mais um artiguinho pequenininho lá do Paulo Pes, muito interessante, dizendo que arqueologicamente, isso eu já falei em alguns outros aspectos, sobre desmentidos clássicos gigantes. Diz a Bíblia que existiu um povo do qual nós herdamos as dádivas divinas, né? A preferência divina, né? Porque esse povo é o preferido de Deus. Todo povo é o preferido do seu Deus e cada um dá a sua explicação para isso. O nosso, como cristãos, como nação cristã que nós somos na prática, já estou usando esse discurso porque eu acho que eu me acostumo mais com a ideia. Herda essa mesma ideia da terra prometida, do povo escolhido por Deus, em detrimento a todos os demais que se opuseram a ele, sendo afogados em dilúvio, sendo afogados num mar que abre e depois fecha, sendo queimados por chuva de fogo, sendo, enfim, assassinados a todos os jeitos, inclusive com o próprio filho morrendo. Vamos lá, desculpa aí.
Mas arqueologicamente, assim, e diz que teve um povo que viveu durante 40 anos no deserto, peregrinando a caminho da terra prometida. E isso é meio que assunto encerrado, não se comenta sobre isso, não se discute. Sabe o que acontece? Se for discutir, se for atrás da razão, da lógica deste livro medíocre, a gente vai ficar sem, né? Vai ficar sem ele, vai desacreditar completamente nele. Então é melhor que não se discuta muito, né? Como, por exemplo, buscas arqueológicas no suposto caminho desse povo, que demorou 40 anos, num caminho que você demoraria andando 2 meses. Andando a pé, pés humanos, pernas humanas. Mas não se sabe por que esse povo ficou lá durante 40 anos, mas não precisa explicação, porque é a palavra de Deus. Atrás dessa máscara tá tudo certo. Já que é a palavra de Deus, ele pode até escrever de trás para frente. Foda-se. Eu é que não tenho o direito de, possuindo racionalidade, possuindo um pouquinho de intelectualidade nesse meu cérebro, ultrapassado, pequeno, mesmo assim eu fico tentando, perguntando e buscando lógica, razão e veracidade em alguma e possibilidade de algumas dessas coisas efetivamente terem sequer chegado perto de acontecer, né? E o que acontece é que nenhum sítio arqueológico foi descoberto, nenhuma nenhum fator físico específico, menor que seja, pode comprovar, depois de tanta evolução na área arqueológica que a gente tem, pode comprovar que existiu um povo que ficou ali naquele pedaço da Palestina durante 40 anos. Vai ver que é porque nunca existiu, né? Mas ok. Alucinação, cada um entende e aceita a sua. Um povo inteiro ficou alucinado, se dizendo o povo escolhido, merecedor do Criador do céu e da terra e de todas as coisas. E, enfim, perambulou por um lugar durante 40 anos e não deixou uma única marca arqueológica, não deixou uma ossada, não deixou uma caneca, um pedaço de cerâmica, não deixou um pedaço de madeira, não, nada, né? E aí a gente vai para, se a gente for procurar várias outras coisas, como a Arca de Noé, por exemplo, tentar imaginar uma embarcação, o tamanho de uma embarcação, que pudesse abrigar um par de todos os animais, nem que fosse de uma única região, de todos os animais existentes, porque supostamente o planeta seria inundado. Tentar imaginar o tamanho dessa embarcação um pouco difícil para se tentar, com cada compartimento e tudo mais, enfim. Mas não encontrar um único pedaço de uma embarcação gigantesca dela, porque Deus quis esconder, porque você tem que acreditar, pura e simplesmente. Então, mano, vai se danar querendo me passar essa informação, tá bom? Vai se danar. Sapateie em cima desse seu livro aí. Eu quero que você se dane. Agora, já que é assim, vamos pro pior. Vamos pro pior. Não há, arqueologicamente falando, de um lugar que foi muito escavado por vários motivos, nenhuma grande informação do conceito de crucificação. Para se falar a verdade, até hoje a arqueologia descobriu 2 seres humanos que supostamente foram crucificados pela
forma que o corpo foi encontrado, enfim. Então, não, mas Flávio Josefo é o pagão preferido dos cristãos. Sabe por quê? Porque ele era pagão, no conceito cristão ele era pagão, mas na verdade os cristãos é que eram pagãos na época dele. Ele acreditava na deusa Atena, no deus Oríades e enfim. Flávio Josefo, esse historiador culto, escreveu muita coisa. Ele escreveu que durante um período foram crucificados centenas de seguidores do Nazareno. Ok, pronto, acabou. Essa é a comprovação de toda a cristandade. Porque é aquela coisa de que quem não acredita não cita o assunto. Quem foi que disse que não? E ele não disse, porque é para fazer prova contra si. Ok. Existem mesmo teorias bem verossímeis que podem confirmar a existência de um líder do conceito cristão. Na minha opinião, esse líder não é Jesus. Esse não vai dar para comprovar de jeito nenhum. Nada do que está escrito sobre o principal personagem vai poder ser comprovado. Mas Paulo existiu e Paulo criou o cristianismo, edificou o cristianismo, consolidou, vamos dizer, não é nem consolidou, implantou com muito sucesso o cristianismo pela posição, pela cultura e pela inteligência em conceitualizar e contextualizar toda a matéria, né? Todo o processo. Agora, não tem prova também, tá? Não tem sequer prova arqueológica de que crucificavam pessoas. O Flávio Josefo escreveu, e daí? Isso quer dizer o quê? Tô dependendo da tradução dos míseros. Tudo bem, querido? Tô dependendo da tradução dos míseros 0,5% da população que sabia escrever e registrar as coisas em escrita. Tá bom. Beleza. E que tinham suas ideologias e seus interesses ao traduzir e copiar. Tá bom? Mas enfim, gente, é isso, tá? É cada dia mais difícil para mim aceitar alguma coisa dos conceitos básicos religiosos atuais. Um beijo, até mais.